E aí, tudo bem? Acho que esse é o primeiro vídeo desse novo canal, né? E vou continuar com os meus desabafos aqui. Vai ser um canal de desabafo, né? Tipo uma terapia minha, né? No mundo, o contexto é o mesmo de outros canais, né? É o fim do mundo no mundo do palhaço, né? Vivendo na Kaliuga, né? E o grande lance, cara, é que hoje a gente tá vivendo um mundo muito assim perturbado, sabe? E as pessoas, né, cada vez mais se tornando animalescas, selvagens, estranhas, sabe? Hoje eu tava numa... A história de hoje é a seguinte. Hoje eu tava numa lojinha, né, que eu vou. E conheço lá tava falando lá com o caixa, né, o dono lá da loja. E tava com bastante gente, tinha um pessoal lá. E tinha um pessoal que tava lidando, uma pet shop, né? E tem um pessoal que lida com, que eles, talvez de ONG e tal, eles pegam esses animais pra castrar e tal, né? E aí, velho, eu tava falando com esse cara, né? E aí chegou, né? Eu tava falando com ele assim, tipo, eu tinha terminado de pagar, né, as coisas. E aí chegou essa mulher, cara, chegou e tipo se encostou assim, sabe, no balcão da loja, sabe? Se encostou assim, debruçou o braço e ficou prestando atenção na nossa conversa. E eu tava perguntando pra ele sobre o jogo da Copa, se ele tinha visto e tal, né? E aí eu disse, pergunto se você viu o jogo e tal. E ela pegou e chegou e se debruçou, né, em cima do caixa ali. Ficou olhando pra gente, sabe? Mas me encarando particularmente, né? Ficou do lado dele assim, me encarando. E aí eu conversando com ele normal, eu disse, você viu o jogo na segunda? Vocês fecharam? Como é que foi? E tal. Ela botou o braço e eu já achei aquele estranho. Só isso já era estranho, cara. Já era estranho, assim, um jeito, sabe? A maneira como as pessoas estão hoje em dia, assim, violentas, cara. Sabe? Violentas, cara. Uma violência sem necessidade, cara. Sem necessidade. E outra, cara, eu tipo, brother, eu sou um homem, assim, eu nem faço isso, cara. Uma pessoa chegando, conversando com outra, eu nem faço isso de me intrometer, sabe? De me... Pera aí. E aí, cara, aí onde é que eu tava, assim, ela chegou e ficou assim, bicho, e só aquilo já seria, né? Mas aí quando eu perguntei pra ele do horário, ele foi me responder e disse assim, que horas foi o jogo mesmo? E esse cara é um cara mais velho, sabe? E já tá meio assim, mais pra lá do que pra cá, de cabeça. E se ele tivesse com a cabeça assim, tipo, né? Ele teria me respondido, não, foi, né, a gente foi e tal, não sei o quê. E a conversa teria tido um pouco mais assim, vamos dizer, de... Ela teria se tocado... A conversa teria sido fluído melhor, entendeu? Do que eu perguntei, e aí, tudo bem? Tu foi ver o jogo e tal? Que horas é o jogo? Que horas é o jogo? Tipo, e ela ali me olhando, sabe? Se ele tivesse dito, não, cara, a gente foi, pô, legal, foi bacana, né, não sei o quê. Tipo, tinha, né? Não sei se você tá entendendo. Tinha deixado a conversa mais fluida, né? E tal. Parecia que eu tava, tipo assim, sabe? Enchendo o saco. E não, eu tava falando com ele porque eu não gosto de, tipo, só sair e comprar. Não, beleza. Fala, tudo bem, vocês viram o jogo e tal. E aí ela... Aí ele me respondeu assim, e eu disse, não, porque aí eu fui falar 11 horas e foi o erro, eu fiz um erro.
tá? Eu disse, não, era de 11 horas, por quê? Porque ele tinha dito que o jogo era 11 horas. Isso no fim de semana, né? O jogo do Brasil. Mas era 2. E eu disse 11. Tipo, tentando fazer ele lembrar, talvez, né? E aí ela pegou e disse assim, 2 horas. E aí ficou olhando pra mim. 2 horas e aí ficou 2 horas. E ficou assim olhando pra mim. E aí eu disse 11, né? E ela disse 2. E aí eu disse assim, não, eu sei, mas... Aí ela já interrompeu a conversa, entendeu? Ela já entrou na conversa. Ela já tava conversando ali com a gente. Só que, tipo, brother, quem é essa pessoa, velho? E assim, se o clima ficar legal, entendeu? Se a pessoa chegar e beleza, entendeu? Tranquilo. Você de boa, cara. De boa, legal. Pô, você quer, né? Conta uma piada. Poxa, cara, tal. Você já de boa. Mas a pessoa chegar assim e ficar, tipo, te encarando. E aí, de repente, ela, tipo, responde um negócio que o cara perguntou, entendeu? Já tá entrando na conversa. Eu já fiquei assim, tipo, brother, o que tá acontecendo, cara, sabe? O que tá acontecendo aqui, cara, sabe? E aí ela falou isso, né, 2 horas. Eu disse, mas... Eu disse, tipo assim, cara, não te mete, né? Mas... E aí, prestei atenção, voltei a olhar pra ele e ele... a gente foi. Eu disse, ele foi, eu fechei aqui. Aí eu disse, fechou, não vieram de tarde, então já não... fechamos, não sei o quê. Mas ele perdido, sabe? Ele não lembra se ele viu o jogo, cara. Que foi há 2 dias atrás. Foi segunda, né? E aí, quer dizer, ele não lembra. Quer dizer, a gente foi. Tipo, fala... Então pra tu ver como tava o nível da conversa. Porque o cara podia ter dito, não, pô, legal. Pô, a gente foi, cara, foi massa. Eu vi o jogo, foi bacana. Pô, aquele gol foi do caramba, né? O cara venceu e tal. O Brasil venceu. Não, cara, ficou nessa daí. Sabe, é aquelas coisas, cara. É o azar do azar, sabe? Parece assim que o tempo para, sabe? O tempo para, sabe? Fica um negócio, tipo, a energia. Aquela mulher chegou tomando energia, bro. Entendeu? E sugando energia, vampira mesmo. Vampira psíquica mesmo. Vampira psíquica. E aí, cara, que aí ela ficou ali, né, cara, e aí eu disse, beleza, tal. Só que aí eu notei que ela tava, tipo... Aí eu olhei pra ela, cara. Teve uma hora que ele tava me respondendo, eu olhei assim pra ela, e ela tava me olhando, cara, me encarando, velho. Sabe o que parece? Parece que aquela pessoa quer falar com o cara e eu tô incomodando ela, entendeu? Tipo isso, entendeu? Só que, tipo, brother, eu tava falando, cara. Eu nunca fiz isso na minha vida, cara. Chegar numa pessoa que tá, sei lá, pagando um negócio e simplesmente me debruçar, ficar encarando. Jamais. E inclusive com a mulher. Cara, eu não sei. Eu acho que se um homem ficar encarando uma mulher na rua hoje em dia, em geral, eu não tenho nem coragem, cara, de fazer isso, cara. Socialmente com uma mulher. Você encarar uma mulher? Eu não tenho nem coragem de fazer isso, cara. Você tá entendendo? Mas ela pode fazer, né? Porque, enfim. A gente vive num país que é isso, elas podem fazer isso. Ela pode chegar, debruçar no negócio, me desrespeitar na minha, né? E me desrespeitar como cliente ali da loja e tal. E não acontece nada. Se eu fizesse o mesmo, seria praticamente borderline crime isso aí, né? Se o cara fizer. Eu não tenho nem coragem de fazer, cara. Só falar aqui, eu já tô assim, eu não tenho nem coragem de fazer isso, o que ela fez comigo, entendeu? Não tenho nem coragem. Sendo que eu só olhei assim, tipo, umas 2 vezes pra ela pra dizer assim, tipo, olha, eu tô vendo que tu tá aqui. Tipo, o que tá acontecendo? Eu queria ter dito mais coisas, eu queria ter dito, olha, com licença e tal. E nessa hora eu pensei, né? Só que na hora você fica com um monte de coisa na cabeça. E eu pensei em dizer, olha, com licença, você tá querendo alguma coisa, você tá querendo falar com ele, entendeu? Só que, brother, o jeito é muito estranho, cara, das pessoas hoje em dia. É muito estranho. Parece que as pessoas estão assim, tipo, sabe? Elas não se preocupam com nada, cara. Elas não sabem nem quem é a pessoa ali, cara. Pode ser um cara de gente, enfim, tranquilo. Inclusive eu sou tranquilo. Tô ali conversando com o cara, dono da loja, pô, legal.
sendo simpático, tá? Brother, a pessoa, tipo, é uma raiva, é um negócio, cara. É a luta de todos contra todos. É justamente isso que eu falo, cara. A gente tá vivendo na Kali Yuga, né? A gente tá vivendo na Kali Yuga. Uma pessoa simplesmente... Fora que assim, cara, acontece assim. Dessa mesma loja, sabe, que eu vou e tem outros também que eu vou. Depois eu fui na farmácia, foi tudo tranquilo. Mas hoje tava, sabe? Tem dias que é assim, sabe, o negócio? Lento, parado. O cara tava, sabe? O cara que vai atender lá, ele fica assim do lado. Dá vontade de dizer, cara, ele fica no meio, entre eu tava conversando com ele, perguntando o valor do preço, ele entra no meio, tipo, brother, cara, sabe, tá entendendo, tipo, um monte de coisa, assim, tipo, até teve uma hora que eu disse, cara, com licença aqui, as pessoas, cara, assim, sabe, e principalmente, assim, quem fala muito sobre esses assuntos, né, do fim do mundo, da Kali Yuga, do Demiurgo, quem fala desses assuntos, assim, fica visado pelo Demiurgo, né, cara? E é isso, cara, assim, sabe, tipo, um absurdo, assim, sabe? Ao ponto de que você fica assim, cara, o que tá acontecendo, cara, sabe? Mas assim, tipo, é muito exagerado, cara. É exagerado demais ao ponto que você fica, brother, isso aqui não pode ser normal, cara. Isso aqui não pode ser normal, entendeu? Enfim. É isso, cara. Eu fiquei assim, cara, eu saí, cara, recentemente, assim, não teve nada que não me deixasse assim, com bastante raiva. Isso me deixou com uma certa raiva, cara. Sabe, uma certa indignação. Tipo, brother, você tá conversando, cara. Não é nem eu ser atendido por ela. Vamos supor, eu vou sei lá, num hospital, numa clínica, sei lá, eu posso ser atendido mal, pode acontecer. Não, eu tô aqui conversando com um amigo meu. A pessoa entra no negócio e me desrespeita, cara. É um negócio assim, tipo, cara, literalmente você não pode fazer nada. Literalmente você não pode lidar com nada no mundo hoje em dia, cara. Mas, literalmente. Pra quem é acordado, assim, do sistema, quem sabe, literalmente você não pode fazer nada, cara. Literalmente você não pode fazer nada, literalmente. Literalmente, se você tá parado, as pessoas vêm e começam a, tipo, sabe? É muito louco isso, cara. Muito louco, assim. Enfim.